Todos os dias, uma das perguntas que nós mais recebemos aqui no nosso YouTube e no Instagram da Nublu Intercâmbio é: eu tive meu visto negado, será que vocês podem me ajudar? E a resposta é sim, mas infelizmente em alguns casos a reversão de uma negativa fica bastante difícil. E hoje eu quero falar com vocês sobre um casal que teve o visto americano negado porque eles não sabiam fazer conta. Isso mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho mais sobre esse caso, um dos motivos que mais reprovam vistos americanos agora em 2023. É um prazer te ter por aqui. Eu sou o Léo, especialista em aprovação de vistos aqui da Nublu Intercâmbio e também lá da Visto Pronto. Se você já deu uma passeada aqui pela internet nesse assunto, você provavelmente já me conhece. Se não, muito prazer. Hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre comprovação financeira para os vistos americanos de estudante, beleza? Bora trocar essa ideia sobre esse assunto. Então, se você gosta de falar sobre vistos americanos, gosta de entender um pouquinho mais sobre os Estados Unidos e está planejando a sua ida para a terra do Tio Sam, com o visto F1, você está no local correto. Então, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Seu comentário também é sempre muito bem-vindo, porque sempre que eu posso eu venho aqui responder as dúvidas dos nossos seguidores. Show? Bora lá, pessoal. Isso mesmo que você leu aí no título do visto. Se você não sabe ainda, vai saber agora. Aqui na Nublu Intercâmbio nós fazemos um trabalho forte de reversão de negativo. Nós empenhamos o nosso trabalho para ajudar solicitantes de visto que decidiram fazer os seus pleitos sozinhos ou com outras empresas e infelizmente tiveram insucesso, né? Foram negados na solicitação do visto americano. E se você já acompanha a gente aqui há algum tempo, você já sabe que os motivos para a negativa do visto infelizmente se repetem. Passa ano, passa mês e não importa quanto conteúdo nós coloquemos aqui no YouTube, ainda tem pessoas cometendo alguns erros que eu posso sim dizer, infelizmente, básicos em sua solicitação de visto e acabam tendo o visto negado. E o erro que eu vou falar para vocês hoje, que é o erro na comprovação financeira, é algo bastante importante porque pode, na maioria das vezes, passar uma impressão muito errada para o agente consular e, dependendo da situação, pode até tornar a reversão da negativa do visto incontornável, beleza? Então, eu estava lá, mais uma vez, realizando uma análise de negativa de visto, que é rotineira, e quando nós começamos a análise de negativa, eu sempre explico, né, para o solicitante ali que nós vamos fazer essa análise com base nos nossos pilares da aprovação. O que são esses pilares da aprovação, Léo? Bom, em toda essa experiência que nós reunimos durante esses anos trabalhando com vistos, nós desenvolvemos uma metodologia de aprovação de vistos bastante própria, que trabalha alguns aspectos que têm o poder de aumentar as chances de aprovação em até 5 vezes. Elas incluem realizar a burocracia perfeitamente. Então, o DS 160 tem que ser bem preenchido, completo em suas informações, estrategicamente narrado, por exemplo, na parte da descrição da ocupação e em inglês, como a gente já conversou algumas vezes aqui no canal. Além disso, não deve haver erros na matrícula, né? É muito importante tomar cuidado ali com a sua matrícula, principalmente no que tange a parte da comprovação financeira, que não é incomum que as escolas cometam erros em quantidade de meses ou no valor da comprovação, principalmente quando eles têm dificuldade de interpretar o extrato que o futuro aluno enviou para a escola, tá bom? Além de, então,
trabalhar nesses dois âmbitos, a burocracia do seu processo, que é toda aquela parte de papelada muito bem feita, nós temos os 3 pilares da aprovação, que o editor vai colocar aqui pra gente aqui na tela, que é o quê? O pilar número 1 é a intenção da sua viagem. O agente consular só vai aprovar o seu visto americano de estudante F1 e F2 se ele acreditar verdadeiramente que... Acreditar no que, Léo? Acreditar que você está indo para os Estados Unidos para fazer aquilo que o seu visto permite fazer. O quê? Estudar, no caso. Então, se o agente consular não vê ali um bom motivo para estudar inglês, ele provavelmente vai decidir negar o visto. Uma vez convencido sobre isso, ele vai avaliar mais 2 pilares. São um total de 3. Ele precisa confiar que você tem fortes motivos para te trazer de volta ao país de residência após o seu intercâmbio. Ele tem que ter ali claro para ele que você não vai ficar nos Estados Unidos, que você vai voltar para o Brasil ou para o país de residência onde você está hoje após o término do seu intercâmbio. Então tem que ver ali um planejamento de carreira, um planejamento acadêmico, a forma com a qual você vai aplicar o conhecimento que você acabou de adquirir, pelo qual você investiu tanto dinheiro para adquirir quando voltar para o país de residência, tá bom? Então, 2 pilares. O primeiro, demonstrar que você vai fazer aquilo que você disse que vai mesmo, estudar inglês, e que você volta para o país de residência. É o segundo. Se ele já se convenceu dessas 2 questões, ele vai avaliar a terceira, que é se você possui a capacidade financeira adequada. Essa palavra é muito importante. Capacidade financeira adequada. E é aqui que muitas vezes, infelizmente, por não fazer uma simples conta, que muitos solicitantes de visto têm seu visto negado, tá bom? Ah, Léo, eles são incapazes, não estudaram, não foram atrás ali de fazer a sua continha? Pô, usava a calculadora. Não, não é isso. Na maioria das vezes são outros motivos que levam a esses solicitantes de visto americano de estudos a ter seus vistos negados porque erraram na capacidade financeira. E os 2 principais motivos são, número 1, não estão de fato preocupados com a capacidade financeira ser adequada ou não. E número 2, confiaram em fontes de informação que não são, na maioria das vezes, 100% confiáveis. Vamos então entender um pouco mais da história que se repete. E na verdade, esse é só mais um casal fictício, porque todo santo dia, quando eu vou fazer uma análise de negativa, eu encontro esse tipo de erro, tá? Eu não preciso citar nomes, nem idades, porque isso é comum. Esse erro, o erro da capacidade financeira, é um dos top 4 erros que eu pego em todas as análises de negativa. Infelizmente, devido à situação socioeconômica e política do Brasil, é verdade que hoje há muitos solicitantes de visto americano que estão não apenas indo para cumprir aquele objetivo inicial do visto, né? A gente não precisa ser hipócrita. A gente não precisa, nós não precisamos tapar os olhos com vendas e fingir que não enxergamos, porque é uma realidade legalmente, inclusive, prevista, de que muitos solicitantes de visto americano, principalmente das categorias de turismo e estudos, estão indo para construir uma trilha até o Green Card, tá? Essa é uma possibilidade, inclusive, se você está assistindo esse vídeo agora. Você pode, sim, experimentar um período nos Estados Unidos e depois, decidindo, mudando de ideia quanto à sua intenção, fazer uma progressão de visto e trocar o status. Inclusive, está rolando na internet um baita bochicho agora sobre o presidente, né, anterior do Brasil, o ex-presidente, que ele fez isso, né? Ele trocou ou está trocando de status, né? Tá
entrou com uma intenção, a intenção mudou e agora ele tá com outra, tá? E ó, não vai fazer comentário aqui sobre política não, beleza? Foi só um exemplo, pessoal. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, aqui na descrição tem o link do Rota USA, que é nosso conteúdo digital, que explica um pouco sobre como você pode construir a sua trilha até o Green Card. Um pouco não, explica bastante, tá? E esses solicitantes de visto que têm essa intenção de fazer uma progressão, muitas vezes fica pensando muito lá na frente, em vez de olhar para o hoje. Então o cara já está pensando, quando eu tiver o Green Card, quando eu tiver uma autorização de trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se esquece do hoje. E quando ele pensa nisso, ele acaba esquecendo de que, se ele não comprovar recursos financeiros suficientes agora, ele vai ser reprovado. Ou muitas vezes, como a gente bem sabe também, e não precisa tapar os olhos, a gente vê, sim, muito estudante trabalhando de forma informal nos Estados Unidos. E quando ele coloca já na cabeça dele que essa vai ser uma realidade fatídica antes mesmo de ir, mais uma vez ele se esquece de se preocupar com a capacidade financeira. Porque ele pensa, bom, não importa quanto vai ser meus gastos nos Estados Unidos, porque eu vou arrumar um bico, eu vou arrumar um trabalho informal, e aí isso tá resolvido, mas não tá. Não tá, porque você nem vai poder fazer essa transgressão legal se você não tiver seu visto aprovado, tá? Não estamos incentivando ninguém aqui a cometer nenhum crime, mas eu estou mostrando a realidade do dia a dia que a gente de fato conhece, de que quem normalmente comete esse tipo de erro, de não se preocupar com a capacidade financeira, é porque, entre aspas, já resolveu o problema ali na cabeça dele com uma solução conhecida, que é o trabalho informal, né? Então a pessoa vai lá, conversa com a escola, descobre que a escola solicita uma comprovação financeira, ela olha aquela comprovação financeira, que é na maioria das vezes inadequada, e aí vem o segundo ponto que eu vou falar com vocês, e ela não faz as contas, né? Vai lá, a escola pede $1.200 para comprovação financeira para um mês de estudo, ela não faz as contas e vai lá e solicita o visto e tem o visto negado. Mas quando vem aqui conversar conosco e nós vamos fazer as contas juntos, nós percebemos que 1.200 nunca seria suficiente para estudar nos Estados Unidos. O segundo ponto é o quê? A utilização de fontes de informação que muitas vezes podem não ser 100% seguras ou estar enviesadas, né? Seria sim a obrigação da escola cobrar uma comprovação financeira um pouco superior ou minimamente dentro da realidade de gastos daquele destino ao qual ela está convidando o aluno para estudar, mas infelizmente isso não é uma realidade. Existe um grande percentual de escolas que está com esses números desatualizados, né? E infelizmente muitos solicitantes de vistos não têm o cuidado de fazer as suas próprias contas para apresentar o que na verdade seria de fato suficiente e não apenas o que a escola requisitou, ok? Então é muito importante para que você tenha o seu visto aprovado, que você faça as suas continhas, porque, pessoal, esse é de fato o item mais fácil de resolver na questão da solicitação do visto americano, né? Ter dinheiro, sim, não é fácil, mas encontrar o número necessário, é 10, é 15, é 20, é 25, é muito fácil. Basta fazer suas contas. Mais difícil é mesmo convencer o agente consular que você está indo para de fato estudar inglês e que você volta para o Brasil. O vídeo ficou grande, talvez tenha ficado inclusive um pouquinho confuso, então você me desculpe, mas não vamos fechar ele sem revisar juntos
como fazer as suas contas para descobrir qual que é o valor da capacidade financeira que você deveria apresentar para a agente consular, que deve ser minimamente igual ou superior ao que a escola te requisitou, ok? Então, para você ter seu visto americano aprovado, a gente já sabe que uma das questões importantes é demonstrar a capacidade financeira adequada, não é? Sim, é isso mesmo. E aí, quando nós estamos falando para esse assunto, eu preciso ponderar alguns gastos na minha continha. Gasto número 1, tudo que envolve a minha escola, ok? Então, eu preciso contar com o dinheiro para a mensalidade, para o material, para o transporte e para as atividades que eu queira participar extra classe junto à escola, tá bom? Então tem que ter. Vamos fazer uma continha juntos aqui de uma escola que custa em média $500, beleza? Então anota aí, ó. Se a sua escola custa $500, você vai gastar ali 500. Aí vamos colocar o transporte, mais $110. É a média que se gasta mensalmente com transporte público na grande maioria dos destinos. 90, 100, 110, 120. E o que mais que eu coloquei na conta? Material. Normalmente o material fica entre 50 e $150, depende para quanto tempo esse material dura, que escola que é, mas essa é a média. Eu vou colocar aqui um de 50, tá bom? Fazer de conta que o nosso intercâmbio é de apenas um mês. Então, ficou faltando o que, Léo? Ficou faltando os passeios, né? Vamos colocar $100 para a gente pelo menos fazer um passeio com a escola? Então, ficou $500 da minha mensalidade, 110 do ônibus, 50 do material, mais 100 de um passeio junto com a escola. Dá $760. Fechou? O que falta, pessoal? Ajuda o Léo a lembrar. Falta hospedagem, alimentação e talvez lazer, né? Nos Estados Unidos, dificilmente você vai encontrar alguma coisa para se hospedar, não importa o destino, que cobre muito menos do que $800 para um solteiro, tá bom? Ah, Léo, achei um de 700. Pô, agarra aí, porque tá achando barato. $800 de hospedagem. E se você come bem, você vai gastar tranquilamente $200 a $300 de alimentação mensal, tá? O Léo gastaria os 300 fácil. Mas vamos colocar que você come um pouquinho menos que o Léo e gaste 200, tá? Então, vamos colocar na tela as contas. 500 da mensalidade, 110 do ônibus, 50 do material, $100 de um passeio com a escola, 800 de hospedagem e 200 de alimentação. Aqui nós já temos $1.760. E provavelmente a escola que eu estava planejando aqui pediu muito menos, tá bom? Então é assim que você faz sua conta. Você olha o valor que a escola solicitou e comprova no mínimo igual ou mais do que isso, mas nunca menos do que a sua conta diz que tem que ter, tá? Léo, a escola tá pedindo $1.100, minha conta deu 2.000, então é 2.000 que você vai comprovar. Léo, a escola tá pedindo $3.000, a minha conta deu 2.000, o que eu vou comprovar? 3.000, porque o mínimo é o que a escola pede, tá? Nunca pode ser menos que o que a escola pede e nunca pode ser menos do que a sua conta deu, de verdade. E sua conta nunca pode deixar de ter os gastos com a escola, transporte, alimentação e hospedagem. É o mínimo, tá bom? Se você quiser entender um pouco mais e quiser ter a ajuda dos nossos consultores para fazer essa conta para a sua família, para o seu intercâmbio, para o seu destino, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para você fazer uma análise de perfil com os nossos consultores. Se durante a avaliação nós percebemos que você está quase pronto ou já está pronto para iniciar o seu intercâmbio, um dos nossos especialistas irá entrar em contato contigo para falar sobre o seu perfil e os próximos passos.
E se você ainda estiver muito longe do preparo, você vai receber um e-mail explicando tudinho o que você precisa fazer para estar pronto para o seu intercâmbio. Aproveita que essa avaliação de perfil é gratuita por enquanto. E se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Eu te vejo em uma próxima. Um abraço.